O mundo espiritual existe e ele é real. Gente, o mundo real existe e ele é muito mais real do que possamos imaginar. Ele existe e ele pode interferir no nosso dia a dia. Nesse canal eu divido com vocês as minhas experiências, né? Eu falo com vocês a minha experiência que eu tive com Deus e também com as trevas. Eu mostro meu dia a dia. Então hoje eu vou estar contando mais um pouquinho da minha vida e contando mais essa experiência que eu tive. Eu já falei aqui em outros vídeos, né, que eu casei muito nova. Eu conheci meu esposo, eu tinha 14 anos, começando a namorar com 14 anos. Aos 16 eu já estava casada e aos 17 eu já era mãe. E a gente se dava bem até um certo ponto da vida. Embora a gente era muito inexperiente, mas a gente se entendia, porque a gente sente esse amor muito desde o primeiro dia, foi amor à primeira vista, e a gente se entendia. Só que chegou uma fase da vida que a gente começou a não se entender mais. Chegou uma época que a gente brigava assim todos os dias e por tudo. E se a gente passasse o dia junto, a gente brigava todos os dias e o dia todo, mas brigar mesmo, aquela coisa insuportável de que tudo era motivo de discussão, coisas que antes não eram motivo de discussão, passou a ser, e a gente discutia por qualquer coisa é motivo de discussão. Até que um dia, a gente chegando do trabalho estressado, discutindo, e ele pegou e saiu de casa. Foi da casa de um parente dele que estava pura, ele alugou essa casa e foi ficar lá. Era próximo da minha casa que eu morava. Aí, naquele mesmo dia que ele saiu, eu só tinha Beatriz nessa época. Eu peguei a Beatriz, botei na minha cama, eu deitei no lugar dele, né, na cama de casal, e botei a Beatriz na minha cama. No meio da noite, eu senti que alguém me olhando. Sabe quando você sabe que alguém tá te olhando? Eu dei uma olhada assim de canto e eu vi, na beira da cama assim, me olhando, um meninozinho de boné. Esqueci de desligar o som do celular. Eu vi ali me olhando um bonequinho, um molequinho pequeno, assim, estatura de uma criança. Preto, bem preto, de boné, camisa larga, e aquele bonequinho ficava me olhando, assim, aquele menininho, ficava me olhando, assim, encarando. E eu senti muito arrepio, senti medo. Só que eu sabia que se eu olhasse, assim, claramente, aquele molequinho ia me assustar e eu não ia mais conseguir ficar na casa. Então eu dei aquela olhada assim, abracei a minha filha e fiquei... Ai, não ignora esse galo, gente. Fiquei ali em oração para que aquilo saísse dali. Nessa época eu estava desviada, eu ainda não era cristã, eu fui criada, não tenho certo tempo na igreja. Na minha adolescência eu desviei. Então nessa época eu estava desviada, meu esposo também. Aí aquela noite passou, no outro dia eu e meu esposo conversando e nos entendendo. Nós tínhamos uma influência maligna dentro daquela casa. Várias outras coisas aconteceram naquela casa, depois vou estar trazendo aqui, trazendo vídeo contando as coisas que aconteciam lá. Aí nos entendemos, aí nesse meio tempo a mãe dele se foi, né, nos deixou. Aí nós saímos de lá e a gente resolveu construir aqui, onde a gente está morando. Aí, para construir aqui, a gente precisou fazer o quê? A gente não... Tem um período que a gente morou de aluguel, só que não tinha quando a gente construir e morar de aluguel. Não tinha condições para isso. E também a gente estava morando longe da obra. E seria mais fácil a gente morar perto da obra, até porque a gente estava comprando as coisas, no material. E o quintal era aberto, não era murado ainda. Então era muito arriscado deixar o material aqui sem ter alguém que está na conta. Aí a gente resolveu o quê? Tem uma casinha velha, aonde meus avós moraram, lá na frente. Bem velhinha mesmo. Essa casa deve ter no mínimo uns 70 anos, que a minha mãe morou lá quando era criança. Minha mãe já está com 82 anos. Então essa casa deve ter no mínimo, uns 70 anos. É feita de tijolo maciço ainda. Agora até deram uma reformadinha lá, mas é feita de tijolo maciço ainda. Aí a gente ficou nessa casa. Essa casa é sala, cozinha, banheiro e um quarto. A sala é bem grande.
O quarto, aí a gente fez o quê? O quarto a gente deixou pra mamãe já tava morando comigo. O quarto a gente deixou pra minha mãe. E na sala ali, era grande, a gente botou que fez uma divisão assim com os trotos 9. Tem o guarda-roupa assim dividindo. Aí um lado fazia quarto pra Beatriz e o outro lado um quarto pra mim. Uma divisão com guarda-roupa assim no meio do quarto dividido. E do outro lado arrumei o sofazinho, botei ali, dividi, fiz ali 3 cômodos, mas com os trotos 9 que eu tinha na época. Ficou bem legal, a gente fez uma divisãozinha ali e ficando vivendo naquela casa ali, com o que a gente tinha, esse virando que a gente tinha, pra ficar nas terras da construção. E aí, um dia, eu achei que eu tive um sonho. Eu vi de novo aquele rapazinho, aquele molequinho pequeno, estatura pequena, pretinho, bem escuro, camisa larga, boné na cabeça, me olhando, me encarando. Até então eu achei que era um sonho. Acordei e contei para o meu esposo e para minha filha. Pasme, eles também tiveram o mesmo sonho, da mesma maneira. Então, ou seja, não era um sonho. Nós tivemos uma visão, porque é impossível todo mundo ter o mesmo sonho ao mesmo tempo, né? Fica quieta. Aí a gente tivemos a mesma visão na mesma noite. E depois a gente ficou sabendo que aquilo ali era o demônio chamado de demônio das drogas. Demônio Nirinho, demônio das drogas. E a partir daquele momento que a gente viu aquele demôniozinho na mesma noite, eu e meu marido voltamos a nos desentender de novo, a discutir muito de novo. E meu marido se afundou no mundo das drogas. Aí depois a gente até confessou, né? Eu descobri que quando eu vi lá atrás aquele molequinho apareceu pra mim, ele estava usando, só que ainda não estava aprofundado. Ou seja, aquilo ali já estava influenciando as nossas vidas desde aquela época. E a partir daquele momento que aquele apareceu para nós a segunda vez, a partir daquele momento ele se aprofundou assim de uma maneira terrível. A mãe dele já não estava mais aqui, né? Aí se aprofundou de uma maneira terrível mesmo. Eu já até comentei no Natural, tem outro vídeo. Depois ele vai até gravar um vídeo comigo contando desse período e contando sobre a libertação dele, né, que foi. A gente vai gravar um vídeo junto porque ele não está tendo muito tempo. Mas aí a gente começou a discutir muito, brigar muito, muito. E ele começou a beber muito, usar muita droga. Enfim, foi um período terrível em nossas vidas. E aí, nesse 80, a gente construiu a casa aqui, né? Nos mudando pra cá, saímos da casinha. E eu botei no sofá, eu sempre gostei de fazer divisões por móveis. Botei no sofá fazendo uma divisão assim, tipo... Com o próprio sofá eu fazia um corredor pra gente passar atrás do sofá. A porta ficar atrás do sofá. E fiz ali uma arrumação. E ele começou sempre a sentar no mesmo lugar do sofá. Sempre sentava, sempre que ele ia beber, ele sentava só naquele lugar do sofá. O sofá que estava afundando naquele determinado local. Ele só sentava ali. Ele pegava a mesinha, botava ali perto e só bebia sentado naquele lugar. Um dia eu deitei naquele sofá, naquele lugar ali, e peguei num sono. Nisso que eu peguei no sono, eu tive uma visão que tinha um homem bem no lugar onde ele estava sentado. Sentado ali, era um homem alto, com chapéu e escuro. E estava com um cigarro na mão e um copo de cerveja. Sentado bem aonde ele estava sentado. Nisso, na visão, eu via que ele chegava e ele sentava. Tipo, que ele não via que tinha um homem ali, ele sentava bem no lugar daquele homem, bem no colo, assim, ele não, como se aquele homem fosse visível só para mim, mas para ele não fosse. E aí eu acordei e contei para ele, e ele falou assim, que ele viu isso ao vivo, acordado, quando ele era pequeno, e ele viu isso no lugar onde o pai dele estava sentado, no mesmo lugar, e o pai dele é alcoólatra, o pai dele até hoje, a gente aceitou Jesus, foi evangelizar o pai dele tá bem debilitado, né, por conta da bebida, por conta da idade, mas o pai dele teve a coragem de falar assim, vocês vivem a vida de vocês com o Deus de vocês, que eu vou ficar com meus demônios. E o pai dele rejeita a gente, desde que a gente aceitou Jesus, e o pai dele não gosta mais da gente. E ele falou isso, uma pessoa na beira, assim, numa situação deplorável, ainda falou, não quero Jesus, vocês ficam com Jesus, e ele falou que ele ia ficar com os demônios dele lá. Nessas palavras, eu não estou aumentando, foi nessas palavras.
Aí ele me falou isso, né? Que ele viu isso ao vivo e a cores. Ele tem várias experiências de ver demônios, principalmente na infância dele. Aí, apesar de toda essa experiência, tudo aquilo que a gente estava vendo, eu estava ainda desviada. Aí quando a gente estava tendo assim, experiências terríveis, a vida estava nem no fundo do poço, que nem poço nós tínhamos até ter fundo. Eu comecei a visitar a igreja, mas eu não queria compromisso. Sinceramente, gente, eu tava numa fase assim, uma adolescência tardia, de gostar de forró, de gostar de sair. E ele sempre ia junto, e aí eu comecei a fazer o quê? Eu falei assim, eu vou começar a visitar as igrejas. Aqui no meu bairro tinha, que não estão mais aqui, tinha as irmãs que eram irmãs de oração e orava por libertação. Olha a ideia que eu tive, assim, eu vou levar ele lá para fazer um desencapetamento. Vou desencapetar ele, mas aí eu continuo fazendo as coisas que eu quero, as coisas que eu quero fazer. E assim eu fiz. Toda sexta-feira que era culto de libertação também era o dia do forró, né? Só que o forró começa tarde e o culto acabava 10h30. Aí eu comecei a chamar ele para nesse culto, toda sexta-feira. Gente, tinha dia, depois ele me contou que tinha dia que eu conseguia arrancar ele para ir no culto, ele estava ali carregado de coisa ilícita e eu nem imaginava. Eu nem que eu obrigava ele no culto comigo, não vamos, porque na minha cabeça ia fazer um desencapetamento e ele ia voltar ao normal, porque estava numa fase da vida que ele estava muito estranho, muito diferente do homem que eu conhecia. E aí, só que cada vez que eu ia, parece que piorava as coisas. E eu falo assim, gente, vocês irmãos não estão fazendo negócio direito, não. Não estão desencapetando ele direito, não. Alguma coisa está errada. Aí na outra semana eu tentava de novo e falava, irmã, a coisa só está piorando, não está dando certo, não. Só que Jesus já estava nos chamando para voltar. E as irmãs me entregavam isso, todos os cultos que ia, eu escutava isso. Deus usava os irmãos e falava assim, Deus tem uma grande obra na tua vida, Deus quer que você tome posição. Só que na minha cabeça eu achava assim, eles querem que eu vou para a igreja, então não estão desencapetando ele direito porque querem que eu fique na igreja. E a coisa foi cada dia piorando, só dava ruim, cada dia piorando. Nisso eu tentando de tudo que o ser humano pode fazer para tirar o outro do vício, para tirar o outro dessa vida decadente, que é a vida do vício. Só quem tem um viciado em casa sabe do que eu estou falando, é terrível lidar com uma pessoa viciada. Você sabe que você tem que ajudar a pessoa, que aquilo não é a pessoa, né? Que tem algo errado, que aquilo não é a pessoa. Mas tem hora que dá vontade de desistir. Por muitos momentos na vida você tem vontade de desistir porque você acha que é da pessoa, e não é. No caso do meu esposo, tinha algo sobrenatural por trás, influenciando para que ele fizesse tudo aquilo. E aí, eu levei ele, a gente foi para o psicólogo, fizemos terapia de casal. A gente teve um dia que eu e uma parente dele chegamos a chamar o pessoal da camisa de força para levar ele, porque ele estava tão, assim, de um jeito tão transtornado, que a gente falou, gente, você não tá doido. Esse homem não é só mais da droga, ele tá doido, ele tá descontrolado, algo muito errado tá acontecendo. E a gente chamou o pessoal da camisa de força para levar ele. Só que quem tem um usuário em casa sabe que eles são um manipulador. Quando aqueles homens chegaram aqui, meu marido usou uma lábia com ele, que ele convenceu os caras de que eu e a tarenta dele éramos louca, perturbada. Até eu estava me convencendo já de que a gente não estava bem, não, que era coisa da nossa cabeça. Que ele falava, às vezes, com tanta convicção, que a gente eu já estava achando assim, eu tô ficando tanto tempo já casada, que eu acho que eu tô ficando doida, gente. Eu tô ficando essas coisas na boca. E tudo que a medicina oferece, tudo que um homem pode fazer, falando assim, para tirar o outro do vício, a gente fez todos os recursos. E nada deu certo, nada funcionou. Só deu certo quando ele aceitou que ele precisava de ajuda, mas não ajuda medicinal. Ele precisava de ajuda espiritual. E a gente decidiu aceitar Jesus. E aí sim
houve a libertação. A partir do momento que nós aceitamos Jesus de coração, ele nunca mais usou. A partir daquele dia, ele abandonou o vício naquele mesmo dia. Quando nós chegamos de lá, ele decidiu que ele não ia mais usar e ele não usou. Daquele dia ele voltou ao normal, ele voltou a ser o homem normal, do jeito que eu conheci ele. E foi assim a libertação dele. Depois eu vou estar contando aqui com mais detalhe para vocês. Eu vou parando esse vídeo por aqui, mas antes eu gostaria de ler um versículo bíblico com vocês. Eu gostaria de estar deixando nesse vídeo, para meditação de todos que chegaram até aqui, livro de Provérbios 15, 24, que diz assim: para o sábio, o caminho da vida é estar a sina, para aquele que ele se desvie do inferno que está debaixo. Repetindo: para o sábio, o caminho da vida é estar a sina, para que ele se desvie do inferno que está debaixo. Gente, tem coisa na vida que só Deus pode fazer. Principalmente te livrar do fogo do inferno. Só Deus pode fazer. A gente tentou de tudo que a medicina pode oferecer, porque eu não queria compromisso com Deus. Eu queria permanecer no forró da vida, mas eu queria o meu marido da maneira que eu conheci. E Deus queria que eu tivesse compromisso com Ele. As coisas só funcionaram na nossa vida, no nosso casamento, quando eu aceitei que Deus tinha que estar na direção, que Deus tinha que estar em nossas vidas. Eu queria o abençoador, eu queria a benção, mas eu não queria o abençoador. E não adiantava o quanto a gente pedia oração para irmãos de oração, irmã e irmão de oração. Não adiantava, porque Deus conhecia o meu sentimento, Ele conhecia os desejos do meu coração, Ele sabia que eu só queria que meu esposo fosse liberto para que eu continuasse. Eu e ele, a gente continuasse fazendo tudo que a gente fazia. Pecando, andando por caminhos tortos, fazendo tudo que eu fazia. Na verdade, Deus sabe, Deus conhece os desejos do nosso coração. E Ele sabia que, na verdade, eu não estava ali buscando ter a libertação do meu esposo. Eu não estava ali, na verdade, interessada em buscar ter o meu esposo. Na verdade, naquele momento, eu nem ligava tanto assim que meu esposo usasse, contando que ele não me perturbasse. Tanto que no começo, lá atrás, lembra? Quando apareceu aquele chuneiro no Tataranim, ele já usava, só que ele se controlava muito bem, então aquilo não me incomodava. Eu comecei a buscar, comecei a visitar a igreja e a buscar, quando começou a me incomodar, quando o que ele fazia começou a interferir na minha vida. Então tem coisa, meus irmãos, que só Jesus faz em nossa vida, que não adianta ninguém querer ajudar, porque só Jesus faz. Tudo que estava acontecendo em nossas vidas tinha uma influência muito forte, demoníaca. Tudo aquilo tinha influência. De repente você tem aí um viciado na sua casa e você está achando assim, ele só não muda porque ele não quer. Ele só não deixa essa vida porque ele não quer. Ele só não sai do vício porque ele não quer. Às vezes ele até quer, mas tem algo muito mais forte que prende ele nesse mundo. Tem algo muito mais forte que prende ele nesse vício. Vocês perceberam que todas as vezes em que esse demônio aparecia para mim, estava no lugar onde meu esposo gostava de ficar. A primeira vez apareceu na beira da cama, era onde ele dormia. Depois apareceu na beira da nossa cama, aonde ele estava. Depois apareceu no sofá, também no lugar onde ele estava. Então era algo muito mais forte do que a gente podia imaginar. Então, né, gente, eu posso dizer para você que o mundo espiritual existe, demônios existem, e eles podem influenciar na nossa vida, no nosso dia a dia, muito mais do que a gente pode imaginar. Eu vou ficando por aqui, mas eu vou trazer
a continuação desse vídeo. Eu vou trazer nas experiências para você, esposa, que está lutando pela libertação do teu esposo. Para você, mãe, que está aí passando luta com o teu filho, que está aí olhando para o seu filho e achando que não tem mais jeito. Você, esposa, que está aí olhando para o teu esposo e falando, esse não tem mais jeito. Já me disseram isso. Houve uma época que me disseram isso. Quando eu era inexperiente, quando eu falei para vocês, eu casei muito novinha, e muitas vezes eu ia buscar resposta no meio da minha parentela. E o que eu escutava era, larga esse cara, isso não tem mais jeito. Larga esse cara, ele não vai mudar, ele vai afundar a tua vida cada vez mais. Larga esse cara, você é muito nova, tua vida tá passando, ele tá aí curtindo do jeito dele, e você. Deixa esse cara e segue a tua vida adiante. Se eu tivesse escutado as pessoas que te tinham dito isso, eu tivesse escutado. Muitas vezes eu pensei até em escutar, mas tinha algo mais forte, que era Deus me chamando e falando, hoje tem o teu casamento, hoje tem o teu marido. Se eu tivesse escutado, hoje eu não estaria colhendo os frutos de Deus na minha vida. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Depois eu vou estar tentando trazer ele aqui no canal, que está na correria muito grande com trabalho, igreja, muitos compromissos. Tá difícil gravar com ele. Mas eu vou tentar trazer ele aqui no canal para ele contar um pouquinho das experiências dele. De como que foi a libertação dele. É uma história muito bonita. Vou estar tentando trazer aqui. E depois eu vou estar tentando trazer mais experiências sobrenatural nesse vídeo, que são muitas. Não dá para contar em um vídeo só. Fique todo na paz de Jesus e que Jesus abençoe todos vocês. Beijo, até o próximo vídeo, se assim Jesus permitir.